Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar sintonizado. Está dizendo aqui, ó, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão Leonel? Que Deus abençoe a sua vida. E o irmão pode ficar sintonizado aí, o irmão Márcio Vigano. Depois da palavra, irmão Márcio, vamos rodar o louvor com Daniel e Samuel. Ladrão da Cruz. É um oferecimento que nós ficamos, né, irmão Sérgio? Mas o irmão vai trazer uma palavra porque é muito importante a palavra do Senhor. E o valor de uma alma, exatamente. Verdade, irmão Sérgio. Essa enciclopédia aí que está aí nos auxiliando. E depois a gente vai rodar então. Amém. Mas o Elisandro vai trazer uma palavra do Senhor que vai nos edificar nesta oportunidade. Glórias a Deus. Então, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Eu já convido a todos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24 em diante. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que diz o título desta passagem: Os dois alicerces. Irmão Sérgio, pode baixar um pouquinho, eu acho o retorno, que eu acho que está dando uma microfonia. Aí, amém. E diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Querido Deus, na tua presença eu me coloco mais uma vez e te peço: direciona-me pelo teu Espírito Santo, e que eu fale aquilo que tu queres e não o que eu quero. Que a tua presença seja, Senhor Pai, plena sobre a minha vida e sobre a vida de quem está escutando essa mensagem. E que o teu Espírito Santo venha fazer aquilo que está proposto na tua palavra e proposto na sua vontade, Senhor. E que em nome do Senhor Jesus Cristo pessoas sejam curadas e possam ser, ó Pai, libertadas e salvas em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome santo do Senhor. É uma palavra bem conhecida, mas é uma palavra que eu gosto muito, porque quando fala em parábolas, Leonardo, irmão Sérgio e amados ouvintes, eu gosto muito, porque o Senhor Jesus Cristo, ele sempre se compadeceu dos próximos, do seu próximo. Ele sempre compadeceu-se das pessoas, e para falar a sua palavra, ele sempre tomou de exemplos do cotidiano daquelas pessoas. Ele sempre quis usar uma forma que as pessoas pudessem compreender a sua palavra. Que estivesse ali e pudesse... Tá, mas do que ele está falando? Eles podiam até não entender muito o que Jesus falava, porque muitos diziam: é difícil às vezes entender o mestre. Mas eles podiam ouvir a palavra e comparar com o seu cotidiano. E aí o Senhor Jesus Cristo falou algo bem simples. A maioria das pessoas tem as suas casas, queiram adquiridas, queiram alugadas. Infelizmente ainda existem pessoas que vivem debaixo da ponte e não têm onde viver. Mas nessa comparação, Jesus estava falando sobre uma casa. E falando sobre uma casa, ele falava sobre o alicerce dessa casa. Eu acredito que eu até já preguei sobre essa mensagem aqui no programa, ou talvez em alguma pregação. Mas eu torno a repetir: uma casa sem alicerce, a tendência dela é ruir essa casa. Se o alicerce, onde é a base da casa, não for bom, a casa cai. Mas se o alicerce ele for mais ou menos, começa a aparecer, trincar, rachaduras.
Mas se o alicerce está bom, aquela casa ela permanece firme por anos e anos. E aí pessoas às vezes dizem, que casa bem antiga, né? Mas como antigamente faziam casas boas. Talvez, Leonardo, antigamente se preocupava um pouquinho mais com o alicerce. Talvez antigamente se preocupavam mais, um pouquinho mais em não fazer uma casa às pressas. Mas preparavam muito bem o alicerce. Depois que o alicerce estava bem bom, talvez eles até poderiam apurar para fazer aquela casa. Mas primeiro o alicerce bem feito. Mas nós vivemos numa época de correria, que até numa construção existe uma obra para ser feita, uma construção, uma casa ou um edifício, e dá um prazo definido, talvez pela, não sei se é empreiteira ou a imobiliária, seja lá o que for, vocês têm que cumprir em tal prazo. Aí o que acontece? Se pega uma empresa que não é uma empresa séria, ela vai cumprir aquele prazo, mas não vai se preocupar com a qualidade. E aí vai acontecer o que o próprio Senhor Jesus Cristo usou de exemplo. Algo sem alicerce. E o que nós podemos trazer? Desculpe. O que nós podemos trazer para a nossa vida espiritual? É algo bem simples. Uma palavra conhecida, mas a cada dia nos ensina um pouco. Leonardo, a cada dia nós queremos que a nossa casa permaneça firme, a nossa casa espiritual. Mas não guardamos tempo no passado para alicerçar a nossa casa. Por isso que na primeira dificuldade, no primeiro problema, parece que a nossa casa espiritual ela começa a cair. E se não cai, começam a aparecer rachaduras. Começa a acontecer problemas. Eu não sei, o Leonardo talvez possa me dizer. Mas talvez até goteiras possam, devido ao alicerce, possa até acontecer goteiras que é lá no telhado, mas às vezes por uma frestinha num alicerce mal feito, possa até correr uma goteira de lá de cima e correr para dentro de casa. Posso estar falando bobagem, mas é uma comparação que eu quero dizer que se a nossa vida não está bem alicerçada na palavra do Senhor, na rocha que é Cristo, o primeiro vento de dificuldade vai derrubar a nossa casa. Por isso que o Senhor nos chama para que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo, como eu já comentei com o Leonardo agora há pouco. Nós devemos conhecer o Senhor na sua palavra. Nós devemos conhecer ao Senhor no seu silêncio. Nós temos que aprender a esperar no silêncio de Deus. Nos dias de hoje ninguém quer mais esperar. Só quer correria. Eu quero que o Senhor fale comigo e é agora, e tem que ser agora, porque se não for agora eu vou para outra igreja. Se não for agora, eu vou me desviar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A palavra do Senhor diz bem claro: esperei com paciência no Senhor. Aquele que não tem paciência vai sempre tropeçar. E olha, eu não quero fugir da palavra, vamos voltar aqui, ó. E desceu a chuva, versículo 25. E desceu a chuva e correram rios. Olha aí, ó, desceu chuva. Correram rios, a chuva vem de cima, mas os rios por baixo. Talvez os rios venham inundação e não mexeu naquela, não infiltrou, não atrapalhou aquela estrutura daquele alicerce. Porque diz, ó, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre. Aí que está um mistério. Nós não devemos somente ouvir a palavra do Senhor, mas cumprir. Ouvir a palavra. Por isso, nessa noite, seguidinha, já estarei encerrando a mensagem. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Está escrito na palavra. Como aconteceu lá no deserto no passado, onde morreram no deserto muitas e muitas pessoas. Porque viram maravilhas, mas não colocaram em prática, não creram de todo o seu coração.
e a sua casa espiritual ruiu. A palavra do Senhor diz que nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo e assim será salvo tu e a tua casa. Foi falado, o apóstolo Paulo falou para aquele carcereiro, ele ia se matar. O que eu posso fazer para ganhar salvação? Crer. O Senhor Jesus Cristo, em algumas passagens, ele falava assim, sobre estar num povo incrédulo, no meio de um povo incrédulo. Quem crer no Filho, quando ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, é para que nele creia, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que diz aqui: desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram a casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque edificou a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve as palavras do Senhor e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Eu não preciso entender de construção, mas eu imagino que algo que vai servir de alicerce para firmar as paredes de uma casa tem que ser algo tão firme quanto as paredes da casa. Se tu colocar areia, somente areia, fininha assim, aquela areia, a água vai bater ali por baixo e vai levar aquela areia. É qualquer pessoa que olhar, coloca na frente da tua casa um monte de areia e não bota nenhuma proteção e nada. Primeiro temporal, cadê aquela areia? Uma boa parte daquela areia vai embora. Vai com a água. Por isso que quando nós nos firmamos na rocha que é Cristo, e pela sua palavra nós abalizamos a nossa vida, a nossa casa não cai. Aleluia. Não cai. Não pode cair, não pode haver rachaduras. Porque Deus é Deus. Uma casa com rachadura, enquanto está por fora, tu tá olhando as rachaduras, tu tá vendo, eu vou ter que ver isso aqui. Foi mal feito esse alicerce dessa casa. Olha as rachaduras. Mas enquanto eu estou vendo dentro de casa. Mas e quando está por fora? Todos que passam e olham. Olha lá. Tá visível. Olha a rachadura daquela casa. Ele não tem. Tá feio. Vai cair. Não foi bem feito aquele alicerce. No sentido espiritual. A sociedade está nos vendo. Por isso que a cada dia nós possamos alicerçar a nossa vida em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E Deus, ele é tão misericordioso que ele permite que nós ainda possamos ajeitar o alicerce da nossa casa com a casa levantada. Deus é tão bom. Tá mal o teu alicerce? Não. Tu tem como ainda conseguir alicerçar. Vamos ajeitar, vamos ajeitar melhor. Porque tem um pedreiro que ajuda. Aleluia. O Senhor é o dono dessa construção. Mas nós devemos pedir para quem entende. Não adianta o Leonardo, por mais que tu tenha um conhecimento de construção, e eu tivesse um conhecimento de construção, se eu não tivesse um grande conhecimento, eu ia lá e ia dar bobagem. O que a gente vai chamar? Vamos chamar um pedreiro. Vamos chamar alguém que sabe. O nosso mestre. Ele conhece a nossa casa. Mas ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Criador. Chama o Criador para cuidar da tua casa. Chama o Criador para ajudar a firmar a tua casa novamente, se está começando a cair ou está começando a aparecer aquelas rachaduras. Ele sabe todos os defeitos. Mas não espera que as rachaduras apareçam por fora. Ou não espera que a tua casa caia. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor te chama nessa noite. Leonardo, vamos orar. E para que dê tempo também de louvarem o nome do Senhor mais os hinos que ainda vão rodar.
Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu oro por todos que estão ouvindo essa programação, por todos que pediram para os seus familiares que estão enfermos, seja de Covid, seja qualquer outra enfermidade. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas agora possam ter as suas casas alicerçadas na rocha que é Cristo. E esta casa, Senhor meu Deus, ó Pai, agora só receba chuvas de bênçãos, somente a chuva que vem do teu Espírito Santo. E que em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, pessoas venham ser curadas, libertas e venham ter a vida eterna em Ti. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos despedidos na paz do Senhor. Amém.